O podcast CBN Maringá desta semana recebe o arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Classen, para uma conversa para falarmos sobre a pastoral da criança, porque o arcebispo é o presidente nacional da pastoral da criança. E vamos falar também sobre a Páscoa. Olá, arcebispo, bem-vindo ao podcast CBN Maringá. É uma alegria muito grande poder fazer isso, como é o podcast. Isso. Muito obrigada, viu, pela presença. A gente pode começar falando sobre o trabalho da Pastoral da Criança. O senhor, então, é presidente nacional da Pastoral da Criança. Como é que é esse trabalho? É um trabalho lindo, desafiador. Eu diria até um momento estressante, porque quando você vê o mundo das novas gerações, como elas estão sendo tecidas, como elas estão sendo formadas, há muita lacuna, há muito descuido no mundo tão cheio de... tão moderno, com tantas tecnologias avançadas, mas nós estamos num processo de fragilidade do cuidado do ser humano. E a pastoral da criança começa a atender a cuidar das gestantes. Nós temos milhares de gestantes que nós acompanhamos no Brasil, e o cuidado delas. A mulher, ela precisa, no tempo da sua da gestação, ela precisa ter um mundo de cuidado muito maior. Por quê? Ela está carregando, está tecendo dentro dela uma nova vida. E essa nova vida, ela depende do organismo, do ambiente onde que está sendo criado, está sendo desenvolvido. Então nós começamos por ali. A nutrição, o cuidado, a serenidade, a paz. Quer dizer, a questão da alimentação, ela é muito importante, né? Então começamos por aí, né? E a Pastoral da Criança tem uma história simbólica no país, né? Uma história muito bonita, que começou décadas atrás para combater a mortalidade infantil, né? O senhor pode contar um pouquinho pra gente dessa história? Sim, começou há 41 anos atrás. A doutora Zilda Ar, né, que era médica, ela vendo tantas crianças morrendo, era aqui no norte do Paraná, uma dessas cidades aqui do Paraná. Florestópolis, né? Exatamente. E não pode o Paraná ter crianças morrendo de fome. E era. E com isso ela começou a desenvolver um projeto junto com Dom Geraldo Magela, que era bispo de Londrina na época, e começaram o trabalho. Aí entrou também no jogo Dom Paulo Evaristo Arns, porque é irmão da doutora Zilda, e começa esse trabalho a nível nacional. O cuidado da gestante, ela como também muito católica, muito religiosa, então ela incutiu, como médica, a alimentação, o cuidado e também a espiritualidade. E com isso começou, precisa de alimentação. E como fazer esse povo se alimentar se não tinha? Era um povo mais pobre. E aí entrou a história da multimistura, que é famoso, todo mundo fala, lembra do tempo da multimistura. Sim, que salvou muitas vidas, né? Isso aí que salvou. Em pouco tempo o índice de mortalidade diminuiu. Significa que o resultado foi até, podemos dizer, de imediato. E isso daí espalhou para o Brasil todo e hoje está no mundo, porque tem mais 10, 11 países que já adotaram também a pastoral da criança. Então já se tornou internacional também, né? O senhor está no lugar da Zilda Arnes, que foi ocupado por ela? Sim, agora estou na presidência, né? Ela que era, que presidia, que comandava, né? Então agora depois ela faleceu, né? E aí a CNBB assumiu com mais eficaz, porque estava começando a ter uns caminhos meio tortuosos. E aí os bispos acharam que eu teria o perfil para fazer isso, e eu não, claro, eu estava fugindo dessa atividade. Aí eu fiz todo aquele curso que tem no aplicativo, tem todo um curso que a gente faz, e eu fui fazendo, olhando, e até a gente terminou todo o curso, não, agora eu vou aceitar. E assumi a partir de março do ano passado, e nós estamos percebendo o quanto que a pastoral da criança ainda está sendo bem vista e é necessária. E ela é necessária de forma igual em todo o país, ou há regiões em que ela é ainda mais necessária? Como é que tem regiões mais necessárias, que é o norte. Ainda ultimamente aumentou o número de mortalidade. Ah, é? O mundo, crianças, quer dizer, a mortalidade antes de nascer novamente problema da alimentação. E uma outra agravante, a questão da vacina.
Houve uma queda da vacina. Esses dados nós temos em loco, porque a pastora da criança vai nos locais. E na conversa, no fim do ano, em dezembro, ainda era a Nízia, que era a ministra da Saúde, que nós temos um convênio assinado com o Ministério da Saúde, que ajuda a custear, né? E ela diz que vocês, a igreja, o pastor da criança, tem que também ajudar a incentivar a vacina. Sobretudo no norte, a vacina caiu e aumentaram as mortes de crianças. Que vacina? Todas as vacinas? As vacinas que são recomendadas aí da infância e tudo, né? Para as crianças, para as crianças aí também, para os adultos. Da ordem, novamente, as campanhas da vacina. Tivemos um período aí do descrédito da vacina. Isso deu resultados negativos. Sim. Hoje tem que reaquecer novamente. Para a gente, a Covid trouxe algumas coisas e algumas demandas. Aumentou a mortalidade infantil. Sim. E também a materna? Também materna por falta da vacina. Então, por isso, nós estamos novamente acentuando isto. E agora mudou o ministro da Saúde, que é o Padilha. Conversei com ele rapidamente, outro dia ele estava aqui. Inclusive, foi agendado uma visita novamente, uma conversa com ele, agora dia 24, mas eu já conversei com ele, né? E ele deixa bem claro, nós necessitamos essa parceria com a Pastoral da Criança, porque vocês trazem informações que nós temos dificuldade de chegar. Mesmo e com a pastoral da criança chega. Saúde, e mesmo com os agentes de saúde que estão indo nas casas, a pastoral consegue chegar mais. Chega mais porque longe. Chega onde que nem todo lugar o poder público chega. Padilha falou isso, diz, essa parceria tem que ser eterna, pelo benefício que ela traz, porque ela não só ensina a rezar, a ter bons comportamentos, mas também desde a alimentação, por exemplo, Hoje a alimentação novamente está deficiente. Hoje nós temos um grande problema da obesidade. Isso é a má alimentação. No passado era a desnutrição, crianças desnutridas, e agora então a obesidade. Exatamente. Então mostra que sempre nós temos trabalho. E aí animar os líderes. No Paraná nós temos quase 1.000 líderes. Aí nós tivemos uma conversa com o governador. Ele quer que esse trabalho vá adiante porque é uma grande ajuda para o Estado. No Brasil nós temos em torno de 25.000 líderes. Como você vai mobilizar isso tudo? Para isso nós temos nos estados tem as dioceses, as dioceses têm as suas paróquias. Então essa rede, esse diálogo, ele é constante. Por exemplo, antes quando estava entrando aqui, estava no telefone, estava conversando com uma líder de Curitiba da sede, porque precisa bater um papo comigo. Significa que tem alguma demanda. Então quer dizer que os líderes, eles entram em contato com o senhor para tirar dúvidas, para pedir conselhos, orientações. No sentido como fazer os encaminhamentos, porque eu acredito e confio no líder. Eles são pessoas preparadas. Nós temos lá, por exemplo, médicos, temos psicólogos, temos assistente social, nós temos que entende de gerenciamento, de administração. Quer dizer, nós precisamos todo, porque é uma empresa que, se você tem 25.000 líderes, é uma grande empresa, e você tem quase 100 funcionários, e você tem que saber gerenciar isso. Onde fica a sede? Existe uma sede da Pastoral da Criança? A sede é em Curitiba, né? Fica lá na Mercedes, né? Na Rua Jacarezinho, lá, em Curitiba. E é em Curitiba porque a Pastoral nasceu no Paraná? Nasceu no Paraná, e a doutora Zilda, que era aqui também no Paraná, perto de Campo Largo, por aí. Então, conseguiram aí um espaço com o governo, e até hoje nós temos esse espaço que... Mas a pastoral está em todo o país e o senhor atende líderes de todas as regiões do país? A presidência é geral, né, de todo o Brasil. E com isso nós temos, então, o coordenador nacional, coordenador adjunto, nós temos o conselho diretor. Conselho diretor nós somos em 4 pessoas. Imagina, eu aqui em Paraná, tenho o secretário que é lá do Rio Grande do Norte, a coordenadora do Amazonas, e o tesoureiro de Minas Gerais, né? E o coordenador adjunto também de Minas Gerais e do Uberaba, né? É impressionante mesmo, como o senhor disse, é uma grande empresa, né? Porque são 25.000 líderes, mais uma série de outras pessoas envolvidas, né? E que precisa, então, desta coordenação, e que, inclusive,
presta serviços, digamos assim, para o país por meio do Ministério da Saúde, né? Nessa parceria com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ela ajuda, contribui, por exemplo, para os gastos primários, porque nós não contratamos os líderes. Agora, é uma ajuda direta para o Ministério da Saúde. Por isso, o Ministério da Saúde libera uma verba, por exemplo, você é líder, você precisa de dinheirinho para fazer uma viagem. Então, nós arcamos um pouco com isto. E também a alimentação. Então, um líder, ou seja, o trabalho voluntário, ele nunca é de graça. O voluntário, ele sempre tem custos. Ele tem passagem, ele tem alimentação, ele tem material. Então, isso é o Ministério da Saúde, então arca. Por isso nós temos um convênio com o Ministério da Saúde para garantir isso. E o Ministério da Saúde precisa muito de vocês, Exatamente. né? Como o senhor disse, o próprio ministro disse que precisa que esses líderes tragam essas informações, cheguem até essas pessoas nos mais longínquos rincões, né? E agora, conversando com Padilha, que assumiu agora o Ministério da Saúde, a Nise anterior foi muito sensível. Ela nos acolheu lá no gabinete dela e foi muito assim, nem queria saber o valor, porque o convênio, nós aprendemos que como igreja nós temos que fazer a coisa certa. Então não tem o que passar, enganar, tem que fazer a coisa certa. Ela não discutiu quanto que nós precisamos, nós precisamos do serviço de vocês. O Alexandre Padilha, que é o ministro agora, ele, na outra vez que ele foi ministro, ele já deu uma grande ajuda para a pastoral da criança, porque ele viu o quanto isso ajuda o ministério, pelas informações reais, pontuais que traz para o ministério. Diz ele, essa parceria não tem que ser eterna, porque pelo bem que faz, e nós tendo esse respaldo do governo, nós também podemos trabalhar com mais segurança, com eficácia, então isso é importante, né? Frei, agora como combater a obesidade? Como a pastoral está lidando então com esse problema da obesidade infantil? Nós estamos repensando, atualizando o projeto por escrito. Como educar, como novamente trazer um novo olhar. E aí nós temos, por exemplo, contratamos uma médica para nos ajudar, nutricionista, psicólogo e também enfermeiro. Foram os últimos que nós contratamos. Que já tinha alguns, mas nós precisamos ver um pouco, atualizar mais. Esses estão escrevendo esses projetos dos dados que vêm da base. Então, por exemplo, hoje a questão qual é o grito de hoje? Nós falamos da obesidade, mas tem um outro problema. Os primeiros 1000 dias de uma criança significa desde a gestação até 2 aninhos de idade. O grande problema é que já tem criança nessa faixa etária usando demais a tela, o celular ou o tablet. A pastoral está lidando com esse problema também. Colocando isso no projeto, é quase como dizer, não põe uma criança diante de uma tela, porque ela fica vidrada nisto. O cérebro que está sendo formado nesses primeiros 1000 dias, ele está sendo ajustado para isso, para a tela. E depois o cérebro está formado. O cérebro formado, a criança cresce, vira adolescente, revoltado, não tem limite, por quê? É autista, é aspecto do autismo, que logo é dito, não, ele é autista. Não é. É uma deformação que já vem dessa base. Então nós estamos colocando isso muito firme também no projeto, para alertar as mães gestantes, quem está nos acompanhando, vai por essa via. Nós estamos alertando para que vocês possam ter futuras crianças mais equilibradas. E para isso exige uma disciplina, um cuidado, um olhar do todo. Fazer a criança brincar, por exemplo, se você for lá em Curitiba, na sede da Pastoral da Criança, nós temos lá todo um ambiente para mostrar como pode ser cuidado uma criança. E é bonito, vem as mães lá, as crianças correm, brincam, e jogam água, e a criançada adora. Tirar desse mundo fechado, mesmismo, e fazer com que a criança possa ver. Isso traz um novo impacto. Frei, então esse projeto em que a pastoral está trabalhando vai trazer dados científicos sobre essa questão da tela na infância? É científico. Inclusive, a primeira pessoa, quando eu assumi, um psiquiatra. O senhor está assumindo.
E eu estou trazendo uma demanda pesquisada, que é de pesquisa, que é objeto científico. Cuide da tela. E aí ele falou essa questão do aspecto do autismo. E aquilo logo me chamou a atenção, né? E se com você olhando, eu olho um pouco os meus sobrinhos netos, né? Quando estou muito assim, eu estou com eles, opa, vamos brincar, agora o tio vai brincar com vocês lá fora. Pronto, daí vamos correr, eu fico lá dentro, toda hora mexendo na tela, né? Fica preso a isto. Acaba sendo mais prático para os pais, que esse é o problema, os pais não têm tempo, e aí põe na tela, põe na TV. Mas os danos são muito graves. São muito graves. E depois, quanto que você vai gastar? É aquela história. E a sociedade toda. Exato. Você gasta um monte de dinheiro você faz um monte de dinheiro para dizer que tem reserva. Daqui a pouco gasta tudo na saúde porque não cuidou no tempo certo. E aí o que adiantou acumular? Se agora perdeu tudo. E além de não ter mais, ainda tem problema em casa, que são os filhos mal formados no seu caráter, na sua personalidade, na saúde, nos limites. Saber o sim e saber o não. Esse é um grande desafio. Agora, o senhor citou o autismo, né? De que forma a pastoral trata essa questão do autismo? Eu acredito que todos nós ainda estamos tateando qual é o encaminhamento. A sociedade está pegando a sociedade muito assim de sopetão. Então o que nós estamos fazendo é encaminhar. Porque nós não temos laboratório, nós não temos clínica para isso. A pastoral da criança não é um hospital, não é um ambiente para cura, mas de encaminhamento e de prevenção. Então nós fazemos esse grande trabalho de prevenção. E são encaminhados para as instituições que são expertos nessa área, seja o autismo, seja a obesidade, seja também entra o problema também dos comportamentos. Quais são os profissionais que agora vão ser acionados para que temos um problema que tem que ser. E um outro problema gravíssimo, que é a violência familiar. Abuso sexual de crianças. Nós entramos nesse mundo e percebemos. Não se valorizava tanto. Estou cobrando muito cuidado e muita habilidade como contornar e como tratar esses casos. Porque em casa o agressor é protegido, porque sabe que vai para a cadeia. Então como tratar isso? Protegido por quem? É protegido pela esposa ou pelo esposo. Porque a família não quer que ele vá para a cadeia. Exato. E como que é a formação desses líderes, então? Como o senhor disse, eles precisam de habilidade, né? Sim, de sensibilidade. Todos os líderes têm formação. Tem formação e são cursos que são dados online, são chamados online, tem visitas, também cursos presenciais. São diversas formas de formação que nós temos. Então, eles são orientados, são instruídos. Claro, eles nunca vão medicar. Não são médicos, não são enfermeiros. Mas eles são preparados como abordar, como ajudar. Tem muitos casos que conseguem resolver. E tem casos que foram denunciados, infelizmente, porque a criança estava sendo... O rosto, o jeito da criança já estava estragado, vamos dizer. Como recuperar isso? É um grande desafio. Então, a pastoral da criança, ela tem um todo, o cuidado do todo. Inclusive, o cuidado dela mesma, dos próprios líderes, para não serem agredidos também, para não serem ameaçados, até isso. Então, nós precisamos sempre estar muito atentos para que a vida, a mais inocente possível, tenha pelo menos um canal de luz para poder respirar e poder viver. Agora, Frei, já que vocês estão nesse trabalho, vocês são otimistas, vocês acreditam que é possível melhorar? Tanto é porque temos resultados. Os resultados estão aí. Então, quando o trabalho ele é bem feito, os resultados virão. Agora, nós vivemos um período que não é só pastor da criança, uma certa uma falta de lideranças, novas lideranças. As novas gerações têm dificuldade de assumir esses tipos de trabalho. Então nós precisamos de líderes, preparar novos líderes. Temos muitos líderes já com idade,
é renovar, assim também outras entidades, outros serviços das nossas igrejas, também da sociedade, né? Porque é um trabalho voluntário, é um trabalho do amor, de fé. Eu todo dia, porque tenho o grupo, né, o WhatsApp, né, dos estados. Dos e estados. É bonito ver hoje, por exemplo, hoje eu vi lá de Roraima, eu acho que foi isso, o nome dos estados aí, a alegria deles aí, olha, nós estamos reunidos, e assim eu acompanho o Brasil todo, né, uma hora aqui, outra lá, é bonito ver como há uma intercomunicação, essa comunicação é muito bonito, né, então como atiçar que novos líderes entram nisto, né? E é um laço entre brasileiros, né? Exato, muito bonito ver muito isso, bonito, né? É um país que está unido, né? É. A gente vê tanta questão de diferenças, né? Polarizações. A polarização é essa palavra que eu queria encontrar. A polarização, e nesse caso, no trabalho da pastoral, vocês são todos muito unidos, né? Sim, sim. Pelo bem do país. Exato. E a campanha da fraternidade, Frei, ela está nessa linha também? A campanha sempre, desde quando foi criado lá, e são 60 e tantos anos, né? Criado exatamente nessa perspectiva. Ela foi criada um gesto concreto. Se eu estou fazendo a minha preparação para a Páscoa é o quê? Vida nova. E um gesto concreto de vida nova é eu ajudar a recuperar a vida dos machucados, a vida dos excluídos, a vida dos que não têm vida. E aí é um gesto concreto. E as temáticas da campanha da fraternidade, elas são escolhidas, elas são decididas em cima de solicitações da própria sociedade. Eu dou um exemplo. Eu estava 8 anos na presidente do Laicato na CNBB. E do conselho. É no conselho que nós decidimos as temáticas. Vieram militares pedindo para fazer a campanha da fraternidade sobre vida. Os médicos vieram solicitar a campanha da fraternidade sobre vida. Que legal. Porque eles detectaram o número de pessoas que estavam tirando a vida. Claro, você não vai fazer uma campanha da fraternidade sobre suicídio, mas sobre a vida. Então, em cima dessas temáticas, dessas solicitações, o conselho define, estuda, aqui nós vamos em cima disso. Por exemplo, esse ano é ecologia. Ou é o grito da natureza, ou numa região seca demais, chuva demais no outro. Pode até dizer que isso é cíclico, mas está muito forte. E ao mesmo tempo nós percebemos que está sendo derrubado tudo. Isso traz uma consequência. É a vida. A campanha da fraternidade sempre projeta a vida. Claro, nós temos aqueles que não entendem, ou aí já são mais os ideologistas. As ideologias, né? Em vez de ficar falando de alma, está falando, em vez de salvar alma, está salvando árvore. A árvore te dá vida. Corta todas as árvores, só não fica a tua alma. Fica zanzando. Nós cuidamos da vida humana. E a vida humana tem corpo e alma. Se tiver só alma, é anjo. E se for só corpo, então é cadáver. Agora tem corpo e alma, tem vida. Então a campanha da fraternidade, para que Jesus veio dizer, eu vim para que todos tenham vida, ela tem que ter um gesto concreto em defesa da vida. É assim que nós nos salvamos, porque nós estamos salvando o que Deus criou. E não que o homem tenha a mania de querer destruir, né? Então é preciso olhar a alma como integrante de um corpo que é feito à imagem e semelhança de Deus. E o que Deus criou, a sua imagem e semelhança, não pode ser destruído. Não pode ser assassinado. Ela tem que ser cuidado, tem que ser salvo. E por isso a campanha, por exemplo, Domingo de Ramos, é o dia onde que nós vamos provar qual é a fé. Aqui não é, mas eu porque já ajudo aqui, eu ajudo lá, vai dando as minhas... Não. É um gesto concreto seu. Não é dividir. É aquilo que é aquilo que você traz de comunhão para a sua igreja, né? E esse dinheiro, o que arrecada, é ajudar em muitos projetos, eu não tenho números aqui, mas os projetos sociais que nós temos nas nossas igrejas. Frei, e esse ano a Páscoa é especial?
sempre é especial, e esse ano mais ainda, porque nós estamos nos 2025 anos da encarnação do Verbo de Deus. 2025 anos do nascimento de Jesus. É um ano que o Papa Francisco, aliás, o Papa Francisco, a gente que vive na igreja e a relação dos papas e tudo, sem dúvida alguma, é um dos maiores papas que a igreja já teve. Pela postura dele. Você olha as encíclicas, olha as exortações dele, você olha o Evangelho. Nenhum Papa se aproximou tanto de Jesus Cristo quanto o Papa Francisco. Pelas ações dele, pela coragem, pelo enfrentamento, pelas calúnias que ele inclusive sofre dentro da igreja, como Jesus sofreu dentro do judaísmo. Então quem são os que são contra ele? E o que ele fala? É ali que vem a diferença. Então ele, vendo os 2025 anos, maior intimidade com Jesus Cristo. Ele está convocando o mundo todo para criar um vínculo com Jesus Cristo. E é nesse vínculo que eu vou me salvar. E esse vínculo exige uma participação de comunidade, vida de igreja. Não existe catolicismo sem comunidade. É dentro da comunidade que vai, porque é lá que Jesus se revela. Se você depois vem a Páscoa, aí você vem todos aqueles os evangelhos depois da ressurreição de Jesus, sempre aparece em comunidade, para fortalecer na comunidade que nós nos olhamos. Até quando eu tive com o Papa Francisco o ano passado, quando eu falei da minha preocupação dos bairros que surgem, que não tem comunidade. E aí ele logo interrompeu, disse: comunidade é a cultura do encontro. Na comunidade a gente se encontra, e quando a gente se encontra a gente se olha, a gente sente, sabe o que está passando, o que falta, o que não falta. É no encontro que a gente lê a dor dos semelhantes. Foi muito interessante, por isso é um homem que tem uma sensibilidade, um olhar clínico, direto e exato. Então, para nós celebrarmos bem um ano jubilar, nessa Páscoa faz a diferença, e por isso se torna um ano diferenciado para a Páscoa de 2025. Frei, muito obrigada pela participação no podcast CBN Maringá. Uma ótima Páscoa. Tá, que Deus abençoe você e todos aqueles que nos acompanham, para que possa ter uma Páscoa feliz, vida nova, sorriso, brilho nos olhos e coração cheio de amor. O podcast CBN Maringá recebeu o arcebispo de Maringá, Frei Dom Severino Classen. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.